Êxodo, capítulo 4. No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim. Não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer, o Eterno apareceu a você? Que nada. Então o Eterno disse, o que é isso em sua mão? Uma vara. Jogue-a no chão. Moisés obedeceu, e ela se transformou numa cobra. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele fez isso, e a cobra voltou a ser uma vara em sua mão. Assim, eles vão acreditar que o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. O Eterno disse ainda, põe a mão por baixo da camisa. Ele obedeceu, e quando retirou a mão, viu que ela havia ficado leprosa, parecida com a neve. O Eterno ordenou, põe a mão de novo por baixo da camisa. Ele fez isso. Quando retirou a mão, ela estava saudável, como antes. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas se mesmo depois de virem os dois sinais, ainda não acreditarem, nem derem ouvidos à sua mensagem, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a sobre a terra. A água que você derramar se transformará em sangue quando tocar o chão. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. O Eterno disse, e quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com sua boca. Estarei a seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu. Por favor, Senhor, manda outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E neste exato momento, ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar, e com ele, quando ele falar. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca. Mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e disse, preciso voltar para meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Jetro respondeu, vá em paz. E o Eterno disse a Moisés em Midian, pode voltar para o Egito. Todos os que queriam matar você já morreram. Moisés pôs sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo, levava na mão a vara de Deus. O Eterno disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, prepare-se. Todas as maravilhas que farei por seu intermédio acontecerão na presença do faraó. Mas farei que ele fique irredutível e não deixe meu povo sair. Você deverá dizer ao faraó, esta é a mensagem do Eterno. Israel é meu filho, o meu filho mais velho. Eu disse a você, liberte meu filho para que ele me sirva. Mas você se recusou a libertá-lo. Por isso, vou matar seu filho mais velho.
Na viagem de volta, quando acamparam para passar a noite, o Eterno encontrou Moisés e tentou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou a dobra de pele que recobria o pênis de seu filho e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés. Ela disse: "Você é um marido sanguinário para mim." Então o Eterno o deixou. Ela usou a expressão marido sanguinário por causa da circuncisão. O Eterno falou a Arão: "Vá se encontrar com Moisés no deserto." Ele obedeceu, encontrou o irmão no monte de Deus e o beijou. Moisés transmitiu a Arão a mensagem do Eterno e falou dos sinais que, por ordem dele, iria realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos os líderes de Israel. Arão fez um relato de tudo que o Eterno havia falado a Moisés, que realizou os sinais já mencionados diante deles. O povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas e sabia da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram. Êxodo, capítulo 5. Finalmente Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: "Isto é o que diz o Eterno, o Deus de Israel. Liberte meu povo para que celebre uma festa em minha homenagem no deserto." Mas o faraó retrucou: "Quem é o Eterno para que eu dê importância ao que ele diz e mande Israel embora? Não sei quem é esse Eterno, e é lógico que não vou mandar Israel embora." Eles disseram: "O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro, para que possamos prestar culto ao nosso Eterno, de modo que ele não nos aflija com doenças ou morte." O rei do Egito replicou: "Moisés e Arão, por que vocês acham que devo liberar o povo? Voltem ao trabalho." E acrescentou: "Essa gente já trabalha pouco e vocês ainda querem que eu dê folga para eles?" A retaliação do faraó veio na hora. Ele deu ordens aos feitores e seus subordinados: "Não forneçam palha como antes para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos vão ter de providenciar a palha. Isso não significa redução da cota diária. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso porque estão ficando preguiçosos e ficam dizendo por aí: libere-nos do trabalho para que possamos adorar ao nosso Deus. Não deem moleza a esses folgados. Assim eles param de fazer reivindicações e esquecem essa história de adorar a Deus." Os feitores e seus subordinados foram passar as novas instruções ao povo: "Ordens do faraó: não se fornecerá mais palha. Recolham vocês mesmos a palha onde puderem encontrá-la, mas não se reduzirá um único tijolo de sua cota diária." E o povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Os feitores não tinham misericórdia e pressionavam os escravos: "Cumpram sua cota. Queremos a mesma quantidade de quando recebiam palha." Os capatazes israelitas foram açoitados a mando dos feitores. Os egípcios queriam saber: "Por que vocês não cumpriram a cota de tijolos ontem, anteontem e hoje de novo?" Os capatazes israelitas imploraram ao faraó por uma redução da carga de trabalho. "Por que o Senhor está tratando os seus servos assim? Ninguém nos dá mais palha e ainda nos dizem: façam tijolos. Olhe para nós, estamos sendo agredidos sem ter culpa." Mas o faraó respondeu: "Preguiçosos, é isso que vocês são, preguiçosos. É por isso que ficam exigindo: queremos uma folga para adorar ao Eterno. Voltem ao trabalho, ninguém dará palha a vocês. E é melhor que cumpram a cota diária de tijolos." Os capatazes israelitas viram que estavam em situação difícil, pois teriam de voltar e dizer aos trabalhadores: "Nenhum tijolo a menos na produção do dia." Ao sair da presença do faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que os aguardavam. Os capatazes disseram: "Que o Eterno veja o que vocês fizeram e os julgue.
porque vocês nos puseram numa situação insustentável diante do faraó e de seus servos. Puseram nas mãos deles a arma que vai acabar conosco. Moisés orou ao Eterno e perguntou: por que tratas tão mal este povo? E por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar ao faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo. Libertação? É essa a libertação que pretendias? Êxodo, capítulo 6. O Eterno disse a Moisés: você verá o que vou fazer com o faraó. Pelo poder da minha mão, ele os deixará partir. Pelo poder da minha mão, ele os expulsará do país. Deus ainda garantiu a Moisés: eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus forte, mas eles não me conheceram pelo meu nome, Eterno. Eu estou presente. Também fiz uma aliança com eles e prometi dar a eles a terra de Canaã, lugar que habitavam na condição de estrangeiros. Quando ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios continuam a escravizar, lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Eterno. Vou livrar vocês desse trabalho desumano. Vou resgatá-los da escravidão. E para redimir vocês, vou interferir com alguns castigos bem severos. Vou tirá-los do Egito, porque vocês são meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Vocês saberão que eu sou o Eterno, seu Deus, que os livrou dos trabalhos forçados no Egito. Eu vou levar vocês para a terra que prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ela será o país de vocês. Eu sou o Eterno. Mas quando Moisés transmitiu a mensagem aos israelitas, eles nem deram atenção, porque a dura condição de escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido. Então, o Eterno disse a Moisés: vá e fale com o rei do Egito, para que ele liberte os israelitas. Moisés respondeu ao Eterno: os israelitas sequer me dão atenção. Como esperas que o faraó vá me ouvir? Além disso, eu gaguejo para falar. Mas o Eterno expôs a Moisés e Arão os fatos em relação aos israelitas e ao faraó, e reforçou a ordem de que conduzissem os israelitas para fora da terra do Egito. Estes são os chefes das tribos. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carme. São essas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, segundo suas famílias: Libni e Simei. Os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São esses os filhos de Levi por ordem de nascimento. Amrão casou-se com sua tia Joquebede, e ela teve Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citre. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela teve Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Essa é a família dos coraitas.
Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, e ela teve Finéias. Esses são os líderes das famílias levitas, família por família. A esse Arão e a Moisés, o Eterno havia ordenado: tire da terra do Egito os israelitas, segundo os seus clãs. Foram esses homens, Moisés e Arão, que disseram ao faraó, rei do Egito, que libertasse os israelitas. Era essa a situação quando o Eterno falou outra vez a Moisés no Egito. Deus dirigiu-se a Moisés, dizendo: eu sou o Eterno. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Mas Moisés respondeu: olha para mim, eu gaguejo quando falo, porque o faraó me daria atenção.